Viva, muito boa noite e seja bem-vindo ao debate político aqui no canal onde a sua visão se torna uma realidade. Caro telespectador, hoje 7 de fevereiro de 2025, entramos à sua tela sem pedir licença para lhe proporcionar o melhor do debate a nível nacional. Permita-me também saudar os nossos convidados, painelistas, e começo já do meu lado direito. Muito boa noite, Dr. Mulungu, seja bem-vindo ao debate político. Boa noite, Chisupa. Boa noite, Camilo da Silva e Marcelino Pangai. E a saudação se estende para quem nos acompanha a partir de casa. Estamos cá mais uma vez para debruçar em torno daquilo que são os fenómenos a nível nacional. Exato, obrigado, Dr. Mulungu. Vou também saudar o Dr. Pangaia. Muito boa noite. Seja bem-vindo ao debate político. Boa noite, Dr. Chisupa. Boa noite, Dr. Mulungu. Boa noite, Dr. Camilo. Boa noite, telespectadores. Vamos, dentro de 1 ou 2 horas de tempo, poder partilhar aquilo que é a conjuntura doméstica moçambicana. Exato, muito obrigado. Dr. Camilo, boa noite. De igual modo, seja bem-vindo ao debate político. Muito boa noite, Chisupa. Obrigado mais uma vez pela hospitalidade nesta casa. Boa noite, Mulungu. Boa noite, Dr. Pangaia. E boa noite àqueles que nos assistem. Domingo sim, domingo não. E esperamos que, de alguma forma, nós possamos atingir aquilo que são as expectativas face àquilo que vamos discutir aqui no programa. Não sei, com a sua permissão, se podemos partir para os pontos prévios ou... Exato, eu começo mesmo consigo para os pontos prévios e, de igual modo, Dr. Pangaia, seguindo a sequência e terminando com Dr. Mulungu. Por favor, Camilo da Silva. Mais uma vez, muito obrigado. Eu tenho 2 temas para trazer aqui como pontos prévios. O primeiro deles é a questão do plano dos 100 dias de governação do governo de Daniel Chapo, não é? Fomos recebendo por WhatsApp o documento, não sei se está finalizado, mas acredito que já está aprovado, o documento que visa aquilo que são os aspectos de governação de Daniel Chapo nos 100 dias. E ele, de alguma forma, com este documento, tem foco nas intervenções de impacto imediato para melhorar aquilo que é o bem-estar da população. E este programa está estruturado com 5 pilares, não é? Um dos primeiros pilares que tem é a transformação estrutural da economia moçambicana, onde visam primeiro o pagamento de atrasos a fornecedores e funcionários do setor público, e depois tem incentivos à produção agropecuária e a mecanização agrícola. Depois também visa o desenvolvimento da aquacultura, financiamento de pequenas e médias empresas, a criação do Banco de Desenvolvimento de Moçambique e a expansão de acesso da eletricidade e melhoria do ambiente de negócios em Moçambique. O segundo pilar tem a ver com transformação social e demográfica, onde abordam a questão da distribuição dos livros escolares e refeição para os alunos, que é uma novidade no que concerne a questão da educação, melhorias de serviços de saúde, incluindo cirurgias, fornecimento de rede hospitalar, e depois tem a expansão e capacitação de jovens e financiamento de iniciativas empreendedoras. E depois temos o terceiro pilar, que fala sobre a questão da infraestruturas, organização e ordenamento territorial, a reabilitação e a construção de estradas, sistema de abastecimento de águas e saneamento, expansão de transportes e construção. Depois temos a governação, paz e segurança, que é o 4º pilar, onde ele fala do reforço, este documento fala do reforço da administração pública, modernização dos serviços de registro civil, investimento na defesa e segurança pública. E por último temos a sustentabilidade de ambiente e economia, onde vai haver uma implementação de programas de adaptação climática, assistência humanitária, pontos, e dentro deste plano, deste programa, nós podemos encontrar aquilo que são pontos positivos deste plano, não é? Onde acaba por, de alguma forma, cobrir uma ampla gama de setores essenciais para o desenvolvimento deste país, e a abordagem é pragmática, com metas concretas e indicadores mensuráveis. Estão de parabéns quem elaborou este plano de governação de 100 dias, e é um esforço visível para garantir a transparência e a prestação de serviços e prestação de contas. E o foco na estabilidade social e política pode contribuir para que haja um ambiente favorável de coisa. Então, este plano
de programa de governação de 100 dias foi muito bem elaborado e acaba por abarcar aquilo que de uma forma transversal, aquilo tudo que Moçambique precisa para impacto imediato, não é? E o segundo tema que eu trago aqui é a questão da escassez de moeda estrangeira no nosso país, e isto foi uma coisa que o CTA veio alertar e levou isto a público, e o governo, o Banco Mundial e os bancos comerciais acredito que devem vir trazer alguma informação, tanto para nós, público em geral, e até as empresas que têm impacto direto para esta questão. Então, se calhar contextualizar aqui aos nossos telespectadores é a questão de que as empresas exportadoras enfrentam dificuldades devido à escassez de moeda estrangeira nos bancos comerciais, não é? No terceiro trimestre do ano passado, 2024, não é? As faturas acumuladas de moeda estrangeira foi de 402 milhões de dólares que ficaram por pagar porque não há moedas. Então já existe agora um conflito, uma situação de conflito entre esta questão das empresas privadas e quem suporta essas empresas privadas é o CTA, que de alguma forma faz um alerta a várias empresas que estão em risco de fechar e vai apresentar ao Banco Mundial provas de faturas pendentes por pagar dessas empresas, não é? E em contrapartida o próprio Banco de Moçambique acaba por negar a existência de escassez de moeda estrangeira. Então ficamos sem saber onde que efetivamente está a verdade, e isto é importante. O CTA já veio se pronunciar, agora resta saber o governo e os bancos, principalmente o Banco Central, vir trazer aqui a sua posição em relação a esta questão, não é? E fica para questões pendentes no ar, se existe de facto uma crise de escassez de moeda estrangeira, não é? Ou trata-se de um problema de gestão bancária. Nós temos que saber isto. O que é que pode explicar o aumento da retenção de divisas pelos bancos comerciais? Os bancos comerciais têm que vir pronunciar o que é que está a acontecer. Como é que esta situação pode impactar no setor empresarial e na economia nacional? O CTA já trouxe esta resposta, e se as empresas, não têm condições de fazer importações, não têm condições de tornar as suas atividades aqui dentro do país, desculpa a redundância, ativas. Então, isso tudo tem uma implicação na economia, tem implicação porque o Estado arrecada os impostos quando essas empresas estão a funcionar e acaba de alguma forma ter um impacto negativo na nossa economia nacional. Então agora resta saber que medidas é que podem ser adotadas tanto pelo governo como pelo Banco de Moçambique para, estabilizar ou regularizar esta situação que está aqui em cima da mesa, que o CTA trouxe para cima da mesa. Cabe o Banco de Moçambique, cabe o governo pronunciar-se e trazer aqui uma solução para que estas empresas de alguma forma continuem a elaborar, e porque já sabemos que para além de produzirem fazer a sua produção, também criam emprego para muitos moçambicanos. Se estas empresas fecham, acabam por prejudicar não só a economia nacional, mas também levar muita gente ao desemprego. Então são esses dois temas que eu trazia de grande impacto para podermos perceber como é que vamos andar daqui para frente, tanto como Estado, como país. Exato, muito obrigado, Dr. Camilo. Eu passo neste momento para o Dr. Pangai. Sim, meu ponto prévio tem a ver com a sessão extraordinária que a Assembleia da República vai poder realizar no dia 15 de fevereiro. Uma sugestão que podia ser discutida ou deverá ser discutida na Assembleia é relativamente à aprovação das leis, regulamentos ou correções que vão passar por aquela Casa do Povo. Tendo em conta que o Partido Frelimo tem a maioria praticamente absoluta na Assembleia da República, ela tem a prerrogativa, neste caso,
explícita de que todas as leis que achar que tem que aprovar, ela vai poder aprovar sem depender da oposição, porque o somatório de número de deputados das outras 3 bancadas não são suficientes, portanto, não é suficiente para poder fazer cair uma lei, por exemplo, que é aprovada pela bancada da Frelimo. Então, a minha sugestão é a seguinte: no lugar apenas de contar o número de votos para poder validar uma determinada lei, um determinado regulamento, que pudesse aprovar uma certa percentagem da oposição para poder aprovar uma determinada lei. Então, uma lei não pode ser aprovada apenas por anuência de um partido apenas. Deve-se, neste caso, estudar a possibilidade de, por exemplo, se a bancada da Frelimo, ela apoia, aliás, vota na totalidade para a aprovação de uma determinada lei, e sem nenhum membro da oposição também votar para essa aprovação, então essa lei não pode passar. Então teríamos que aqui definir percentagens. O partido Frelimo, ok, pode votar na totalidade, mas temos que ter, por exemplo, 10% da bancada da oposição que também aprovou aquela lei. Só assim é que uma lei poderá ser aprovada. Se isso não acontecer, então a oposição estará a passear a sua classe na Assembleia da República, porque, tendo em conta que o partido Frelimo tem a maioria e obedecendo apenas por essas maiorias para poder aprovar as leis, então a oposição não estará a fazer absolutamente nada lá. Então, lanço esse desafio para que nesta sessão extraordinária, que vai acontecer agora no dia 15 de setembro, aliás, 15 de fevereiro, se discuta essa possibilidade. Não se pode aprovar uma lei apenas com maioria de um determinado partido. Tem que haver aqui alguma percentagem dos outros partidos na oposição para que uma lei ou um regulamento, uma norma que seja aprovada. Se for assim, nós iremos valorizar a presença dos outros partidos da oposição. Caso contrário, estarão a falar, mas no fim vão dizer que vamos na votação. Ao ir à votação, obviamente, que a lei vai passar. Então, aí não há sentido da existência da oposição na Assembleia da República. O último ponto prévio tem a ver com as perdas de água nas instituições públicas. Nós conseguimos notar em várias instituições públicas, nos sanitários, a perder a água 24 horas por dia. As instituições públicas, como as escolas, os ministérios, nos hospitais, se você entra nos sanitários dessas instituições, vai encontrar que os autoclismos estão avariados, dentre vários outros elementos, e a água está a jorrar 24 horas por dia, ninguém se dá para poder ir reparar a esses autoclismos ou às outras torneiras lá existentes. Então, é preciso que as instituições públicas, sendo escolas, sejam mesmo universidades, nos hospitais, nos ministérios, aprovem um fundo para a manutenção dos sanitários existentes nessas instituições, porque está-se a perder muita água. E essa água perdida, obviamente, pode ser a razão da carestia das faturas de água que a população ela é impingida a poder pagar. Porque eu não acredito muito que, com tanta água que está-se a perder, e que essa água não esteja a ser faturada. Acreditamos que deve haver um contador geral que procura mostrar a quantidade de água que se fornece às cidades. E, no fim, a quantidade gasta, provavelmente, ela seja dividida por todos para serem pagos. Então, é preciso poder verificar a questão de manutenção dos sanitários nas instituições públicas para minimizarmos as perdas de água. Para além dessas perdas, também temos outras perdas nas redes de abastecimento de água, que é da responsabilidade das empresas de água, que infelizmente não estão a fazer o suficiente para impedir, para
reduzir essas perdas de água. Então, a empresa de águas, ela é chamada para poder passar nos bairros, procurar forma de poder resolver o problema das perdas de água que estão a ocorrer nas redes. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Pangaia, e também desta feita convido o Dr. Mulungu a deixar os pontos prévios. Bem, eu queria deixar um ponto prévio, mas prefiro me reduzir apenas a comentar o ponto prévio do Dr. Pangaia e o ponto prévio do Dr. Camilo. É assim, eu acho que o ponto de vista que o Dr. Pangaia está a trazer, ele é interessante, na qual devia, de facto, existir lá uma percentagem da oposição para que uma lei pudesse passar. Só que temos que recordar que todas as leis que dão a funcionalidade da nossa Assembleia da República, elas foram, de facto, aprovadas desde o princípio com a existência da oposição e muitas delas com, de facto, a concordância entre o partido da posição e a oposição. Então, o que eu acho que isso pode criar é uma paralisia institucional, no sentido de que a oposição pode usar essa questão dos 10% para, de facto, sabotar todo o projeto de lei que venha da iniciativa da maioria na Assembleia, que é a Frelimo. Então, os partidos não vão deixar, de facto, tendo um termo legal estabelecido, como essa questão que o Dr. Pangaia levanta, para, de facto, criarem aqui um impedimento para a prossecução de uma ideia do Partido Frelimo. Então, assim, vamos ficar numa situação em que há um congelamento, não há avanços, porque precisa de 10% do outro lado, e entramos numa situação em que, caso de facto haja esses 10% do outro lado, haja a conotação de que aqueles 10% se calhar foram eles comprados ou foram subornados. Então, é preciso, às vezes, avaliar as consequências de uma determinada lei que vai ser adotada. É por isso que numa primeira fase entre discussão, entre avaliação, para perceber as suas consequências em vários ângulos, para que de facto possa ela ser implementada sem prejudicar todos aqueles que se encontram envolvidos nesse processo. Agora, no ponto do Dr. Camilo, eu concordo muito com a questão que ele coloca de falta de esclarecimento por parte do Banco Central e também dos bancos comerciais. Mas é preciso perceber que este processo de importação por parte das empresas, ele muitas das vezes verifica certos procedimentos incorretos. Primeiro, as próprias empresas, elas quando estão neste processo, não observam de forma detalhada aquilo que são os requisitos que o Banco de Moçambique pede para fazer uma aquisição. Às vezes tem uma discrepância dentro daquilo que é a fatura, ou seja, o titular da empresa, ele consegue colocar o seu nome pessoal numa empresa que não vê em nome pessoal dele, ele podia tratar isso tendo lá o nome da empresa. Na mesma fatura, ele consegue colocar um NUIT que é diferente daquele que está na identificação da empresa. Então, são essas irregularidades que estes processos chegados aos bancos comerciais encontram um determinado tipo de impedimento. E não só, temos aqui uma taxa estabelecida a partir de $50.000. É preciso que os bancos comerciais deem um aval, ou seja, o seu departamento de nome, se não me atrasou, acho que o nome é COF, que lida com essa questão de avaliação dessa troca de divisas de moeda nacional para moeda estrangeira, ela precisa verificar, de facto, os procedimentos estão bem enquadrados conforme os requisitos do Banco de Moçambique. E muitas das vezes não encontra isso, acabam devolvendo os processos. Então, as empresas, na sua maioria, levantam a questão de falta de divisas como sendo o pretexto para elas não importarem os seus produtos ou a sua matéria-prima. E o outro, porém, é que elas têm, muitas das vezes, a capacidade de usar a mesma fatura para fazer essas importações. E isto faz com que a equipe que trabalha com termos de compromisso invalide, de facto, ou inviabilize estas importações. Então, o que nós temos aqui que precisa ser organizado numa primeira fase
é a questão de idoneidade neste processo todo, porque é um processo que envolve estes setores, que a maioria são setores privados, depois temos o próprio Banco Central, que é usado, mas também tem os procedimentos de Banco de Moçambique. É preciso que haja um paralelismo aqui, desde a submissão até este processo de aprovação. Eu acho que há problemas de divisa como tal, dessa conversão de moeda nacional para estrangeira, nós não temos muito como tal. O que nós temos é essa incapacidade por parte de muitas empresas e por parte de alguns setores comerciais do banco que não conseguem, de facto, fazer uma avaliação e verificar a questão dos requisitos do Banco Central, porque é isto que traz esse tipo de impedimento. Mas sim, há necessidade dos bancos, o comercial e o central, aparecerem de facto a responder esse tipo de inquietação que inquieta muito o CTA, que ela de facto é representante legítima do setor privado a nível nacional. Exato. Antes só, Sim. até pode ser justificativa essa que estás a trazer aqui, é um bom argumento, mas não quero acreditar que cerca de 402 milhões de dólares seja um problema de procedimentos. É só essa questão que nós temos que olhar para aquilo que é o peso de quanto dinheiro está envolvido nisto. Não é? Acredito que também haja empresas com esse tipo de problemas, mas 402 milhões de dólares, mesmo que houvesse esse problema, depois de haver este debate que o CTA provocou, era importante que tanto o governo como o Banco de Moçambique e até os bancos comerciais viessem a trazer alguma informação para justificar isto que o CTA traz como um problema dentro daquilo que são os seus, digamos, associados, né? Então era bom que nós, de alguma forma, levássemos isto ao debate e fizéssemos esta provocação para que essas instituições, tanto o governo como as instituições bancárias, viessem trazer. Agora, em relação a esta questão que traz o Dr. Pangaia, que apesar de ser pertinente, o que tem que haver, eu acho que o maior desafio é de deixar de haver uma votação em bloco, onde os deputados sejam independentes, naquilo que seja o seu pensamento, naquilo que seja a sua ideia, naquilo que seja vantajoso para o seu ciclo eleitoral. Aí nós vamos encontrar, dentro de uma bancada, divergências de opiniões e até de voto. Não é? Porque tu pôres uma percentagem, vai haver este problema que tu levantaste aqui. Mas se o deputado tiver o livre-arbítrio de poder fazer jus ao seu círculo eleitoral e aquilo que ele tem como, digamos, contrapeso daquilo que está a ser aprovado, de certeza absoluta que ele tem uma palavra a dizer: não, eu não vou votar nesta lei porque isto em relação a de onde eu estou a vir. Exato. Está a perceber? E isto é válido para todas as bancadas. Porque a questão central mesmo que faz com que o Dr. Pangaia traga este pensamento é que há um voto em bloco. Está a perceber? Isso é que peca. Então nós temos que combater este voto em bloco. Sim, mas aí eu acho que o que nós temos é falta de consciência democrática dentro Exatamente. Por quê? Não, o deputado não sabe que não está pegado ao partido para tomar, para perceber, porque ele foi votado pelo povo, apesar de ser membro do partido. Exato. É que se uma lei legítima, por mais que eu seja da oposição, tem que haver uma consciência por parte da maioria de perceber que aquela lei é legítima, e sendo ela legítima, os membros da Assembleia pertencentes ao partido que tem a maioria podem votar na mesma lei. Mas isso nós ainda temos que cultivar a ideia democrática da coisa. E se continuarmos a achar que a Assembleia da República é um palco onde devemos, de facto, fazer aqueles 5 minutos de ovações aos nossos líderes, 5 mais 10 minutos a chamar títulos aos nossos líderes, vamos perder muito tempo. Eu acho que os líderes nem estão muito interessados naqueles cumprimentos cumpridos. O que eles querem saber é que, de facto, há um trabalho que está sendo feito na Assembleia da República e ponto. Desculpe, eu não queria discutir isso, como estamos a levar muito tempo a discutir. Olha, é o seguinte, é que essa situação da maioria, a luta da maioria na Assembleia da República, é precisamente para poder
aprovar leis. A luta para haver maioria nos partidos ali está aí. Então, tinha que se quebrar de alguma forma essa questão, porque nós sabemos as disciplinas partidárias que imperam em cada um dos partidos. Então, para que não se coloque as maiorias como sendo o elemento base de fazer passar leis, regulamentos, mesmo que elas não interessem para a sociedade, deveria-se, em minha opinião, deveria-se atribuir uma determinada percentagem à oposição para que uma determinada lei ou regulamento ou correções possa passar. A partir dali, mesmo nós, a sociedade, havíamos de poder medir o desempenho de todos os deputados, tanto da oposição, assim como que esteja na maioria na Assembleia. Porque se essa percentagem, lancei uma percentagem de 10% como um ponto de partida, mas que houvesse uma percentagem para que, para que uma lei possa passar, aprovasse pelo menos 10% dos deputados da oposição. Então, essa lei poderia ser coisa. E essa questão da falta de divisas. Vamos lá ver. Antes de ir para as divisas. Não, mas deixa eu terminar. Depois não voltamos. Depois sim. Continua com as suas coisas. Doutor Pangai, acho que não percebeu o que nós dissemos aqui. Acho que não entendeu o que nós dissemos. É que o que estamos a dizer é que cada deputado tem que ter sua consciência própria. Mas onde você vai buscar a consciência própria? Espera um minuto. Essa consciência, calma, o problema é tal consciência própria que está a dizer, porque eu não tinha terminado, ainda me cortou. Eu só queria dizer que... para moeda estrangeira. Eu estou a dizer o seguinte... Vamos ficar com os seus 10%. Camilo, vamos deixar o Pangaia terminar o seu fio de pensamento e depois voltamos para Camilo para retorquir. Durante várias legislações que passaram aqui, não conseguimos ter consciência dos deputados. A maior parte das leis que passaram pela Assembleia da República foram aprovadas apenas por um único partido. E agora está a dizer que temos que criar consciência partidária dos deputados. Quanto tempo vai levar para incutir a consciência dos deputados para serem deputados republicanos no lugar de serem deputados de partidos? É muito tempo que vai levar isso. A população quer medir o desempenho de cada uma das bancadas. Então vamos dizer que um partido só não pode aprovar uma lei. Uma lei, para ser aprovada, tem que ter alguma percentagem de aprovação dos partidos da oposição. Se não houver nenhuma percentagem de aprovação dos partidos da oposição, essa lei não pode passar. Assim, nós atribuímos responsabilidades a todos os deputados aí da Assembleia da República. Porque essa história de sempre nós temos maiorias absolutas e quando se vai debater o caso, quando chega-se a um determinado ponto, então coloca-se a ditadura de voto. E a partir dali, pura simplesmente, aquele partido que tem a maioria vota e não estão a fazer nada. Então, por que a oposição vai estar na Assembleia da República? Uma vez que logo se sabe que tudo que vai se discutir, os partidos da oposição vão falar, vão ser como papagaios, pura simplesmente, e nunca vão ser ouvidos para fazer passar uma lei. Então, se o partido da oposição tiver pelo menos alguma percentagem de aprovação de uma determinada lei para ela poder passar, aí vai haver um debate efetivamente sério. Concordo com a criação de consciência, mas para quanto tempo temos de trabalhar para consciencializar aqueles senhores que estão ali, por simplesmente maioritariamente, que foram para poder alimentar os seus umbigos, selecionados a dedos, não é? Porque nem foram selecionados pelo povo, maioritariamente. Foram selecionados por aqueles que acharam que vão garantir os interesses dos seus próprios partidos. Agora, só para finalizar, quando estava a falar essa questão da falta de divisa no país, olha, o país está a importar quinquilharias, está a gastar divisas para poder importar quinquilharias. Nós ontem ríamos no comércio triangular, em que os nossos antepassados trocavam o ouro, o marfim, com miçangas, não é? Com vinhos. Fizeram isso os nossos antepassados. E quando aprendíamos a história, nós ríamos dele. Como é que os nossos antepassados faziam disso? Entregar o ouro em troca de miçangas. Mas hoje nós estamos a fazer a mesma coisa. Nós estamos a entregar divisas em troca de unhas, em troca de cabelo. Estamos a fazer isso nós. E essa CTA não questiona isso. Há de ver quantas divisas que nós gastamos para a compra de quinquilharias. Então o maior problema está aqui.
É preciso poder ver, gastamos divisa para ir comprar tomate na África do Sul, não é? E hoje estamos a reclamar que o país não tem divisa. A culpa é nossa. E nós não podemos... E eu divido imensamente o papel da própria CTA, não é? Ela está a colocar isso, não consegue ver, maioritariamente esses valores daqui importaram o quê, na verdade? Ok, Exato, obrigado. Desculpe, telespectador, temos estado esse tempo a poder ver Obrigado. a questão Eu acho que são governo. questões importantes e pontuais que tinham mesmo que serem trazidos à luz para os nossos telespectadores. Camilo, ainda tem... Não, isso é muito difícil Ok, de tudo bem, debater, obrigado. porque vamos ficar Camilo, com os 10%. vamos poupar um pouco Vamos ficar com os vocês. 10% do Não, do mas Dr. eu- Pangaia, porque... Tudo bem, então, como Camilo dispensa a contra-resposta, parece que o doutor... Não, é assim, eu acho que o Dr. Pangaia está a diminuir aquilo que o CTA esteve a reclamar. Exato. O CTA não está focado em unhas, cabelos, ela está focada nas empresas no geral. É isso, nos seus Agora, associados. o que elas tratam... É por isso que eu estou a dizer que quando não alguém, interessa ao CTA. quando alguém não faz o enquadramento daquilo que estamos a falar, sim. está a perceber? A empresa que faz mecha não está inserida na CTA. É A essa empresa que pergunta faz que eu vou mecha importa fibras para poder vir apenas pintar, fazer o que para fazer mechas. Aquilo não aparece por aparecer aqui. Moçambique não fabrica essa questão de fibra para mechas. Então a CTA sabe disso. Tem muitas coisas, não vamos aqui abordar Não, é outras que- Eu coisas. penso que com o doutor Não, Pangaia sobre Não, esse mas é assunto- assim, é que o Dr. Pangaia está a pegar Vamos- um assunto específico. Assim, é desonestidade. Nós estamos a falar, por exemplo, de empresas que importam charruas. Nós não produzimos essas coisas Se vo- para vender. Olha, Então, elas estão a reclamar que não conseguem divisas para a aquisição dessas charruas lá fora, para alimentar o nosso mercado. eu estou a dizer Não estou também- a falar exatamente Exato. da questão Todo das mundo, mechas doutor Pangaia, podemos ou ir da ao fibra. que- Eu estou a dizer o seguinte, de que é preciso poder selecionar aquilo que temos que importar para diminuir essa quantidade de divisas que nós estamos a gastar. Eu não estou a dizer que tudo aqui, toda essa dívida, essa carência toda tem a ver com tudo que nós importamos. Há coisas que nós importamos tem sentido sim, mas também importar unhas não faz sentido. Dentre várias outras coisas que nós Mas temos. é o mercado liberal. Não, Afinal, o mercado... estamos a gastar divisas. Da mesma Não, maneira, as empresas da têm mesma divisas maneira para que gastar. Nós nós estamos a dizer a ti, o Dr. Pangaia está a querer impor uma coisa, que é por isso que estou a dizer, está a destoar tudo naquilo que a gente está aqui a falar. Porque você pode importar as tais fibras e os tais cabelos que o Dr. Pangaia está a trazer aqui. Onde eu importava 100 e neste momento tenho que importar 20, porque há falta de divisas. Mesmo essas empresas de importação de fibra estão a ter dificuldades na questão da moeda, isso estamos a trazer aqui. E o Dr. Pangaia está a minimizar este assunto, a trazer aqui uma brincadeira. Quando a gente fala... Espera um minuto, só, Dr. Pangaia. Quando o Dr. Pangaia, quando a gente está a tentar dizer, fazer uma abordagem que é uma crítica ao voto em bloco, porque isto é uma crítica, o voto em bloco, tem que levar em consideração isto. É que você vai para a Assembleia da República, não pode ir na boleia do teu partido, porque você foi votado pelo povo. Você deixa de fazer vincar aquilo que é o seu papel de fiscal do seu ciclo eleitoral para chegar ali, ignorar aquilo que é os problemas do teu círculo eleitoral, porque tem que aprovar uma lei. E você ignora aquilo que são os problemas do teu ciclo eleitoral. E quando o Dr. Pangaia traz este raciocínio, diz que não, porque tem que ter os tais direitos, está a impor uma coisa que é o seu pensamento. Mas qual é a realidade atual? Espera um minuto, Dr. Pangaia. Qual é a realidade Estamos das a falar- legislações nós- anteriores? Peço um Já minuto. falamos, O que eu estou a tentar dizer aqui é que o Dr. Pangaia também tem que valorizar aquilo que é o pensamento do outro, não é? E contrapor aquilo que é o seu pensamento, porque nós não estamos a desvalorizar aquilo que o Dr. Pangaia traz aqui. Estamos a trazer uma realidade daquilo que acontece na Assembleia da República. É isso que estamos a trazer. Agora, o Dr. Pangaia está a desvalorizar, a querer impor aquilo que é o seu pensamento, porque se a oposição tiver 10%, acaba com esse problema mas não é esse. O verdadeiro problema não é esse. O verdadeiro problema não é esse. Porque mesmo se for adotar os seus 10% que a oposição tem, porque quando for fazer um contrabalanço em relação àquilo que a maioria, onde é que enquadram esses seus 10%? Porque a maioria vai dizer, nós somos a maioria, o que temos a ver com 10% de autorização da oposição? E mesmo se a oposição quiser fazer o que quiser fazer,
A própria Frelimo, que detém a maioria, vota nos tais 10%, sempre inviabiliza qualquer coisa que venha da oposição. Então nós não podemos pensar só de uma forma, olhar para uma face da moeda, sem olhar para ver o que tem em contrapartida. Agora, quando nós trazemos outro tipo de pensamento, é para tentar equilibrar aquilo que é a conduta, a forma de estar e ser dentro da Assembleia da República. O voto em bloco tem que acabar. As pessoas têm que ter consciência de poder votar naquilo que é o seu mandato, aquilo que é o objetivo de estar lá como representante do povo e do seu ciclo eleitoral. Exato, muito obrigado, Camilo. Desta feita, caro telespectador, nós convidamos assim a dar uma olhada nos temas que vamos discutir hoje, que segundo o canal MOSE, a Ordem dos Advogados, denunciou a atuação da UIR e o Cernic. Também o Podemos não aceita desligar-se do Venâncio Mondlane. Vamos falar aqui como um dos pontos, a população que continua a bloquear a estrada em protesto ao custo de vida e aumento de preços. E por fim, se o tempo nos sobrar, vamos falar da questão do braço de ferro que continua para o não pagamento das portagens. Para já, caro telespectador, permita-me convidar assim para deixar nos nossos comentários alguma opinião relativamente a isto. Quanto ao Dr. Pangaia e Dr. Camilo aqui, penso que este assunto está a ser levantado por causa da proximidade do dia 14 de fevereiro. No entanto, caro telespectador, vamos direto ao assunto que nós vamos trazer em destaque. Eu começo mesmo com o Dr. Mulungu. Dr. Mulungu, a questão da denúncia da Ordem dos Advogados contra a UIR e o Cernic. Esta é uma questão que tem sido discutida bastante e a sua opinião, a sua posição em relação a esta denúncia que a Ordem dos Advogados vem aqui trazer à luz da ação da UIR e o Cernic. Bem, nesta ausência de ordem que Moçambique atravessa, nós estamos a assistir a algo muito interessante. Ou seja, as instituições do Estado, elas têm como papel, parece-me, que têm como papel abrir processos contra os manifestantes. Agora, as organizações da sociedade civil, elas têm como papel abrir processos contra a polícia no seu todo, ou contra as forças de defesa e segurança. Então, parece que estamos a assistir aqui um jogo entre a sociedade civil e o próprio Estado, mas não é algo muito saudável, porque não pode-se esperar uma ordem de advogados levantar essas denúncias contra o Cernic ou contra a UIR. Devia-se de facto ser aqui se chamar a Procuradoria-Geral da República a se pronunciar em torno disso. Porque se a Procuradoria-Geral da República ela tem capacidade de abrir um processo contra manifestantes ou contra ator moral das manifestações, ela devia de facto também abrir processo contra as forças de defesa e segurança, porque eu não vejo no meio deste problema todo um inocente. Aqui todos que estão envolvidos, cada um tem a sua culpa. Então é preciso que todos sejam chamados à razão. Mas aqui também temos que perceber algo. Em termos daqueles que detêm o monopólio do uso do poder ou uso da força, esses sim é que têm mais peso o seu posicionamento. E esses que a Procuradoria-Geral da República devia chamar as forças de defesa e segurança para que, de facto, possam ser ouvidas e encaminhar os processos devidamente, porque nós vimos as atrocidades, nós vimos munições reais nas estradas a serem disparadas, temos muita gente que perdeu a vida via bala. Então, quem tem o armamento a nível nacional é a polícia. Então, se é a polícia, a Procuradoria-Geral da República devia trabalhar neste sentido. Agora, a ordem dos advogados, eu creio que ela também aparece muitas das vezes como uma organização que oscila. Tem vezes que se posiciona a favor do povo moçambicano, tem vezes que se posiciona numa zona em que não se percebe muito
como é que ela funciona, porque nós tivemos um membro da Ordem dos Advogados a entrar na sua residência e segundos depois a descer da viatura e a fazer disparos contra manifestantes indefesos, simplesmente porque tocaram na sua viatura. Então, nós esperávamos que a Ordem dos Advogados pudesse, de facto, se posicionar perante este tipo de fenômeno. E isto nós não vimos. A Ordem a se posicionar neste sentido. Então, a Ordem também está a funcionar como funcionam as nossas organizações da sociedade civil. Parece mais uma oposição ao governo do dia e não consegue, de facto, fazer o seu papel de forma cabal. É preciso que todos nós compreendamos que Moçambique não pertence a um determinado grupo, é de todos nós como moçambicanos. A sociedade civil, a ordem de advogados, a polícia, todos nós somos moçambicanos e todos nós estamos a prejudicar uns aos outros. Então é preciso que todos nós estejamos alinhados num sentido que nos traga de facto esta reposição da ordem a nível nacional. Nós já sabemos que há uma má atuação da polícia, há um comportamento da população. A polícia de investigação também faz o seu trabalho de uma forma não muito adequada, mas fora estes problemas todos que nós todos já conhecemos, era preciso que houvesse aqui a capacidade de compreendermos que o nosso Estado precisa de nós e precisa da nossa contribuição para que se volte a repor a questão da ordem. Exato, obrigado, Dr. Mulungu. De igual modo, faço a mesma questão ao Dr. Pangaia. Sim, olha, a saída deste problema passa necessariamente pelo governo atual, liderado, neste caso, pelo Daniel Francisco Chapo, a poder vir pedir desculpas, reconciliar-se com a população moçambicana que perdeu os seus entes queridos pelo baleamento que foi perpetrado pelo Felipe Jacinto Nunes, comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança. Então, tendo sido o líder máximo que mandou fuzilar essas pessoas, ele tem que aparecer, ou o governo atual deve aparecer, para assumir pelo menos algumas responsabilidades com relação às pessoas que foram mortas brutalmente, em termos de assumir algumas indemnizações por essas pessoas. Olha, neste momento pode aparecer um e outro a falar de outra coisa, mas a culpa, neste momento, a bola está com o governo atual para poder apagar esse fogo. Se pautar-se pelo silêncio, depois desse governo ter morto cerca de 500 pessoas e não dizer nada sobre aqueles que perpetraram essas mortes, aparecer aqui alguém a poder questionar isso, seja a ordem dos advogados, seja sei lá o quê, não haverá nenhuma desculpa do governo para isso. Terá que pura simplesmente engolir aquilo que qualquer um vai falar sobre as mortes que foram perpetradas pelo governo. Exato. Olha, a ordem dos advogados ela pode ter uma, mas aqui há uma razão, que é a vida que foi ceifada e que aquele que tirou essas vidas não vem ao público para dizer algo sobre aquilo que aconteceu. Não há condenação de ninguém aqui que matou. Ninguém foi condenado, pelo menos publicamente nós não vimos ninguém. Ou no mínimo ser julgado. Ninguém foi julgado aqui. Então, não há como aqui, qualquer questão, qualquer um de nós que vier falar das mortes, o governo deve engolir sapo apenas. E a reconciliação passa necessariamente por aquele que cometeu essa barbaridade, encontrar uma estratégia da tal reconciliação. Se isso não aparecer, essa mágoa vai levar anos. Então não podemos deixar passar isto. É apenas essa questão que estou falando. E eu não vou me analisar aquilo que foi coisa, mas todo aquele que vier abordar a questão das mortes, esse merecerá o meu voto. Vou por aí. E aquele que vier falar da destruição
das infraestruturas, sem falar da condenação daqueles que mataram, esse indivíduo, eu não vou votar nele. Se quer falar da destruição das infraestruturas, fale também da condenação daqueles que mataram. Não pode, pura simplesmente, começar a falar de destruir infraestruturas e ponto final, sem poder indicar os culpados e as medidas, para além disso, as possíveis indemnizações das pessoas que perderam a vida em face deste cenário. E isso é que se chama uma crítica binária. Não podemos, pura simplesmente, andar a pegar aquilo que nos favorece e deixar a outra coisa. Exato. Exato, muito obrigado, Dr. Pangaia. Camilo, eu faço a mesma questão. Bom, nós temos que perceber que esta complexa situação político-social de Moçambique, não é, exige mais da ordem dos advogados, não é? E até exige uma contínua fiscalização da própria ordem de advogados, não apenas como um reagente a eventos específicos, mas também exige da própria ordem de advogado a implementação de estratégias de prevenção, não é? Educativas, que promovam, assim, se calhar, uma cultura de respeito pelos direitos humanos e pelo Estado de Direito. Como esteve a dizer aqui, de alguma forma, o nosso colega Mulungu, é que a Ordem de Advogados, de alguma forma, também agride aquilo que são, digamos, as leis e até faz-se de advogado do diabo do próprio Estado. Bate-se com o Estado de uma forma muito violenta. Então, em termos de reflexão, estes protestos são, digamos, sintomas, se calhar, de uma crise. Se, por exemplo, a população sente que a única forma de ser ouvida é bloquear, já estou noutro tema com a minha cabulazinha aqui. O que eu estava a tentar dizer aqui é que, se de alguma forma o papel da polícia deve ser garantir a segurança pública sem comprometer aquilo que são os direitos fundamentais dos cidadãos, quando a violência torna-se ferramenta de intimidação, aí podemos dizer que há uma falha no Estado. E deve, porque essa falha naquilo que é o dever constitucional do próprio Estado e o uso abusivo da força acaba por não resolver aquilo que é o verdadeiro problema e nem, de alguma forma, acabar com aquilo que são os protestos que, de alguma forma, sem ter que descarrilar, os protestos são legítimos, né? São constitucionais. Então, a atuação da polícia, muito pelo contrário, nesta situação, digamos, de ebulição total que existe dentro da população, acaba por criar ou agravar aquilo que é a instabilidade social. Portanto, neste momento a polícia tem que encontrar outras formas de resolver este tipo de situação e eu acho que as soluções disso passam, por exemplo, por reformular aquilo que são os protocolos de atuação e assim podem garantir de alguma forma a transparência e a responsabilidade. Isto tudo que o Dr. Pangaia e o Dr. Mulungu trazem, não é? Em que chamam o Dr. Mulungu chamou a PGR, não é? Para poder fazer a sua atuação. Então tem que haver uma transparência e para que haja essa responsabilidade tem que haver um fortalecimento naquilo que são os mecanismos de fiscalização externa, não é? Como um órgão independente para investigar esse tipo de abusos. Então isto parte da PGR, através como chama aquilo, não sei o que é público, é o que Ministério Público. Sim. Exatamente. Bloqueou-me aqui, mas parte a partir daí para nós podermos ter esta questão de investigar esses abusos todos que são trazidos para aqui. Então temos de trazer também a componente de formação contínua dentro das forças de segurança em direitos humanos. Aí é que entra a Ordem dos Advogados, que devia fazer este papel, uma vez que tem um departamento específico que está todos os dias a falar da questão da violação dos direitos humanos aqui. Então tem que haver uma formação, tem que haver
de alguma forma, uma consciencialização desta questão de direitos humanos, para que também, de alguma forma, não haja este uso desproporcional da força, né? E depois tem que haver um incentivo na prática de policiamento comunitário. Eu até posso trazer aqui um exemplo. Eu, na terça-feira, fui a Xaxai e quando chego ali a Bobol, por exemplo, já estava a estrada bloqueada. População ali, no alvoroço, confusão, não passa. Ficamos ali meia hora. Então indicaram-nos um caminho que passa por trás. Eu nem conhecia, foi a primeira vez que entrei, junto ao rio lá embaixo. Então entramos assim por baixo. Curiosamente aquilo até parecia um filme. Chegamos lá embaixo e encontramos o primeiro bloqueio. Puseram assim, cortaram uma árvore, puseram a árvore na estrada. Ficamos ali mais uns 20 minutos, por aí, ou 30. De repente aparece uma carrinha a pedir para passar e não sei o quê. Uma daquelas carrinhas de uma tonelada, aquelas pequenas, com cheio de jovens lá atrás, com katanas, mangueiras e não sei o quê. Descem da carrinha, perseguem todo mundo, aquele pessoal todo que tinha bloqueado ali a estrada. Chambuquearam com as mangueiras e não sei o quê, removeram aquele obstáculo, aquela árvore que estava ali e foram para a frente dos carros todos que estavam ali, e fomos encontrando bloqueios, uns 5 bloqueios até saímos do outro lado da fábrica Énica, do Bobol, demos uma volta, saímos do outro lado da Énica. E, curiosamente, esses jovens encontravam bloqueios, desciam do carro, perseguiam aqueles miúdos que estavam ali a fazer bloqueio. Uma das vezes até puseram bloqueio com chovas. Eles carregaram os chovas, meteram na carrinha. Uma coisa, aquilo parecia... Então, esse tipo de intervenção da comunidade é positiva, porque há um aproveitamento neste momento, porque face a esta questão dos bloqueios, etc. Não sei movidos ou quê, porque quando nós chegámos ali a Bobó, tinham dito que tinham também no dia anterior, dia 3 de fevereiro, tinham bloqueado também ali a estrada e parece que houve um troca-tiros e morreram 2 pessoas. Dia seguinte, logo de manhã, por volta das 7h20, já tinham bloqueado. Então, o que eu quero dizer aqui é que, de alguma forma, esta questão do policiamento ou da ajuda das comunidades para que haja ou que a gente volte aquilo que é a normalidade, porque também temos que perceber que da mesma forma que é inconstitucional o uso abusivo das forças de segurança, também é inconstitucional em que se prive a livre circulação de quem quer que seja. É constitucional. Então, essa gente toda também devia, de alguma forma, ser criminalizada por privar a circulação de meios, de pessoas e bens. Não é? Então, aqui há aquela coisa de um peso, 2 medidas, né? Então, nós temos que não só olhar para aquilo que é a atuação das Forças Armadas e chamamos a atenção da própria Ordem de Advogados, também para olhar para esta questão, já que é tão reagente quanto a isso, também tem que consciencializar a população face a esta questão de privar a circulação de pessoas e bens. Portanto, nós temos que, quando fazemos uma abordagem, uma instituição como a Ordem de Advogados, não pode fazer uma abordagem em função daquilo que lhe é favorável, porque o que estou a perceber é que existe esta questão, não sei como é que se chama, se é um departamento de direitos humanos dentro da Ordem de Advogados, que deve estar a receber dinheiro para fazer esse trabalho. E isto que eles estão a fazer, estão a mostrar trabalho para justificar os dinheiros que a própria Ordem recebe. Então nós também sabemos disso e podemos trazer para aqui para detonar a própria Ordem de Advogados. Então a Ordem de Advogados não pode só olhar para aquilo que lhe favorece. Tem que olhar para aquilo que favorece o povo. Porque o povo não é só aquele que é repreendido pela polícia. O povo também é aquele que é privado pela própria população. Esse também é povo. E quem é que defende esse povo? Então é isso que nós temos que encontrar aqui o meio termo, de podermos resolver essa situação, chegarmos ao ponto de também a própria Ordem de Advogados cair no descrédito de nós todos que fazemos parte da opinião pública. Podemos trazer, procurar saber, afinal de contas, de onde é que vêm os dinheiros que abastecem a este departamento da Ordem de Advogados que zela pelos recursos humanos e estar a fazer esse tipo de trabalho. E estar aqui a arrebentar com o governo, faça aquilo. Não estou a dizer que está correto o governo, o que as forças de defesa e segurança estão a fazer.
Também há mecanismos para tratar isso. O que estou a dizer é que a Ordem de Advogados não pode só olhar para um lado da face da moeda. Tem que olhar para o outro lado da face da moeda. Então, temos que trazer isto à tona, este tipo de discussão e estas provocações, para a Ordem de Advogados também saber que estamos atentos a isto. Exato, obrigado. Eu queria passar agora para... Eu só queria reagir um pouco da questão dele. É o seguinte, peço essas desculpas. Eu considero que a Ordem dos Advogados atacou o mal pela raiz. A Procuradoria-Geral da República, ela é que é responsável por zelar essa questão da legalidade. Quando a Procuradoria-Geral da República não constitui nenhum processo crime contra aqueles que matam e depois a população reage, a Ordem dos Advogados vê a reação dos advogados como consequência da inoperância das instituições. E por isso mesmo que não há como aqui penalizar a população pela sua reação, em face daquele que devia zelar pela legalidade, estar mudo perante situações criminosas que o país está a passar. O que a população devia fazer enquanto está a ver que o governo está a matar, está a comprar armas para matar o seu próprio povo? O que a população devia fazer? E hoje, quando a Ordem dos Advogados diz que o governo ele tem que parar com isso, ela está a cometer erro. Onde está o erro aqui? Porque para a população parar com essas situações, é preciso que as instituições públicas elas pautem pela legalidade. Não deve em nenhum momento investir os impostos, sequestrar o imposto público para ir comprar armamento e vir matar a própria população. E a própria população, quando reage, e os advogados vêm para poder dizer ao governo para parar com isto, estamos a dizer que os advogados são comprados. Não pode ser assim. Exato, obrigado, mais uma vez, doutor Pangaia. Mais uma vez, doutor Pangaia não percebeu o que eu disse. Exato. Mais uma vez, doutor Pangaia, assim, eu acredito... É só um minuto só. Peço ao doutor Pangaia para estar atento àquilo que são as nossas abordagens. Qualquer um percebeu o seu coisa. Já falou aqui de que se calhar a Ordem dos Advogados ela é financiada, o sei lá que, para poder... Posso acabar o meu raciocínio? O senhor falou, eu nem interrompi. Não, mas ok. Eu estou a pedir acabar o meu raciocínio sem ser interrompido. Não, se não posso falar, doutor Pangaia, vou lhe deixar o microfone, até vou tirar o meu microfone, vou lhe entregar para ficar com 2 microfones. Posso o doutor Pangaia falar. Porque é a segunda vez que faz isso. Não precisa. É exatamente isso. Então eu acho que o doutor Pangaia tem que respeitar o momento dos outros falarem. Se não respeita o momento dos outros falarem, nem a opinião dos outros, eu prefiro entregar o meu microfone ao doutor Pangaia, fica com 2 microfones, fala no seu e fala no meu. A sério, eu vou fazer isso. Não está a faltar muito tempo. Obrigado. Então o que eu quis dizer aqui é, o doutor Pangaia não percebeu mais uma vez. E vem mais uma vez com palas para poder defender uma coisa que é o apanágio dele, igualzinho à Ordem de Advogados, de querer ir contra o governo. Eu não estou a favor de quem está certo ou quem está errado, porque todos estão errados. Mesmo a Ordem dos Advogados também está errada. Neste caso, a Ordem dos Advogados também está errada. Porque a Ordem de Advogados está a fazer o seu papel de defesa dos direitos humanos, concordo, está certo, está muito bem, mas quando a população rebenta com os bens públicos, onde é que está a Ordem de Advogados? Onde é que está o doutor Pangaia, que defende tanto aquilo que são atitudes do povo, não é? Quando partem o carro de alguém na rua, onde é que está o doutor Pangaia? Que culpa que eu tenho dos problemas todos que são levantados aqui pela população em que venham partir o meu carro ou incendiar o meu carro? Porque eu faço parte de uma instituição? Ou porque onde é que estão os meus direitos? Quem é que zela pelos meus direitos? Quando incendeia o meu carro, quantos carros foram incendiados aqui pela população? Nem os seguros estão a pagar face a esta questão das manifestações. O Dr. Pangaia chegou a falar sobre esses assuntos porque não queimaram o seu carro, porque não foram à sua casa, porque não foram à sua loja. Então o Dr. Pangaia hoje vem levantar a voz aqui a defender uma coisa
que nós temos que perceber que também parte da população está errada. É isso que eu estou a dizer, que a Ordem de Advogados também devia vir falar sobre esta questão, de que é a parte da população que acaba por agredir, privar aquilo que são os direitos de outrem, não é? Em prol daquilo que são os seus interesses, a manifestação que está aí, e a Ordem de Advogados não vem falar sobre isso. Quando a Ordem de Advogados não vem falar sobre isso, eu cogito e tenho essa liberdade de poder fazer essa especulação de que a Ordem de Advogados recebe dinheiro para defender aquilo que são os direitos humanos que o Estado neste momento não protege. É isso que eu disse. Agora, quando o doutor Pangaia vem deturpar tudo aquilo que eu digo, faça aquilo que são os seus compromissos lá fora, de verdade, certeza absoluta que estou aqui a falar conosco aqui, não tem interesse nenhum cada um trazer a sua opinião para aqui. Porque o que impera neste momento é aquilo que o doutor Pangaia pensa e destrói, desconstrói aquilo que é a opinião da outra pessoa. Ele pode ter a sua opinião, defende a sua opinião, sem desconstruir aquilo que é a opinião da outra pessoa. É isso que eu estou a trazer para aqui. Agora, se é para desconstruirmos a opinião de cada um traz para aqui, de verdade, convidem só o doutor Pangaia para ele trazer aquilo que é a sua opinião que é válida. Porque a nossa não é válida para trazer para aqui, para cima da mesa. Porque já chega de nós termos programa atrás de programa, termos que andar a ouvir essa desconstrução daquilo que são as nossas ideias aqui, face àquilo que é a nossa visão deste problema sociopolítico e económico do nosso país. Não é o Dr. Pangaia que é dono da verdade absoluta. Eu parto do princípio que o Dr. Pangaia tem que respeitar aquilo que é o nosso espaço, para ser respeitado. Exato, muito obrigado. Dr. Pangaia, penso que já estamos a monitorizar o espaço. Era só um minuto para responder. Vamos fazer o seguinte, Okay. Dr. Mulungu, peço para desempatar, porque se eu não passar para este lado, parece que o debate não sai deste lado. Dr. Mulungu, a sua observação. Eu gostaria que levasse também em consideração a questão da reivindicação da população por parte da subida dos preços e do custo de vida. Acompanhamos no passado recente, a quando das manifestações, vários saques das lojas, armazéns, por questões de arroz, comida, etc. E hoje a mesma população vem reclamando pela subida do custo de vida. Olhando para o que os nossos colegas painelistas estão a trazer à mesa de debate sobre o posicionamento da Ordem dos Advogados e também pegando muito rapidamente a questão deste tema, que é a continuação de bloqueio das estradas em protesto ao custo de vida. Bem, é assim, eu acho que os meus colegas do painel ambos estão corretos, apenas usaram argumentos diferentes, mas que iam de encontro para o mesmo objetivo. Mas olhando para essa questão da reclamação por parte da população da elevação do custo de vida, eu acho que é difícil neste momento você fazer compreender à população os porquês por detrás dessa elevação de custo de vida. Mas podemos aqui, se calhar, colocar algumas questões. A população da Macia, quando teve a Shoprite a funcionar devidamente, parece-me que estava feliz, porque entrava lá, fazia as suas compras e, de facto, conseguia colocar alguma coisa na sua mesa. Mas hoje em dia nós temos uma informação por parte da Shoprite alegando que vai fechar a sua instituição na Macia ou a sua sucursal na Macia definitivamente. Isto é uma perda. Nós temos também o bairro de Patrício Lumumba, aqui mesmo na província de Maputo, tinha infraestruturas básicas, sob o ponto de vista de funcionalidade social de uma urbe. Tinha lá bombas, armazéns e tinha mercearias. Mas perdeu boa parte disto e algumas pessoas do bairro Patrício Lumumba, neste momento, têm que se fazer a outros bairros para poder se abastecer. Então, é preciso que a população, a partir disso, compreenda que o nível de custo de vida, ele em parte está atrelado à questão das manifestações. É verdade que não é de forma unívoca, há vários fatores
temos fatores como problemas financeiros, depois temos crise internacional, depois temos a subida de preço porque há uma depreciação da nossa moeda e depois temos inundações, ou seja, temos fatores climáticos até envolvidos nisso, porque tomate em Gaza não está a sair para podermos abastecer o nosso mercado grossista. Tomate, pimenta, repolho, isto tudo. Então, neste momento, a única via que nos resta ou é a África do Sul ou são os pequenos produtores que de facto não sofreram a questão das inundações. Então, se temos um pequeno produtor que não sofreu as inundações, para ele transportar esta mercadoria de um ponto para o outro, ele vai usar de facto combustível. E este combustível também, por sua vez, não está barato. Então, a renda de uma viatura para o transporte também, o preço é elevado. Isto tudo contribui para que de facto o produto chegue ao consumidor com um preço um pouco mais elevado. Mas neste momento não há um espaço fértil para você explicar à população estes detalhes todos, para que de forma cabal a população compreenda isso. Porque a população está com uma ideia revolucionária ou está com uma ideia de pertença do Estado. É por isso que até o slogan que nós mais ouvimos de parte da população é "este país é nosso". Então a população vai reivindicando de facto aquilo que são os seus direitos, tendo em conta aquilo que é o sentimento da população ou aquilo que é introduzido como sentimento dentro da população. Mas, em parte, também temos aqui contribuição dos políticos, se formos a verificar as reivindicações das populações. Temos uma população de Gaza que diz que já há vários mandatos que é prometida a corrente elétrica, mas até cá nunca mais. E ela tem um argumento de uma forma genérica ali, no sentido de que, olha, nós pediram-nos votos, votamos, mas agora queremos a corrente elétrica e ninguém se aproxima para, de facto, nos proporcionar este recurso. Então, é preciso perceber, ou os políticos terem a noção de que as promessas que fazem, muitas das vezes, são elas que inviabilizam as suas governações, porque há promessas que eles fazem e depois delegam um determinado grupo para, de facto, realizarem aquela promessa, e este grupo, por sua vez, também pela desonestidade, porque muita gente que trabalha no Estado não é honesta, não realiza de facto essa questão. E esta culpa é canalizada diretamente ao governo, porque o governo também não cria mecanismos de fiscalização para, de facto, essas equipes irem ao terreno e verificar se de facto aquilo que foi prometido à população e que se delegou a alguém para executar foi executado. Então, nós ficamos aqui em problemas, atrás de problemas. E neste momento, esse tipo de atitudes, esse tipo de promessas vão de facto sempre trazer à tona esses bloqueios de estrada, essas manifestações que estamos a ver, até senhoras. Muitas das vezes nós vemos jovens nas manifestações, mas hoje em dia estamos a ver até senhoras, estamos a ver senhores idosos crescidos. Então é preciso que se faça um trabalho de base. E esse trabalho de base é feito através do trabalho. E esse trabalho tem que ser feito e acompanhado de honestidade e materialização de tudo aquilo que é o desejo da população. É verdade que não será 100%, mas o básico deve ser satisfeito. Exato, muito obrigado. Eu vou mesmo consigo, Dr. Pangaia. A sua posição pode fazer a sua interligação entre a primeira e a segunda parte. Sim, eu estou triste, muito triste por aquilo que está a tomar o rumo desse debate. Mas o debate é isso, produção de ideias. Nós podemos procurar saber por que razão é que, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República não consegue atuar por um cidadão que queima o bem do outro. Por que não atua? É que ele sabe de que Filipe Jacinto Nunes mandou matar, não foi julgado. E como é que vai julgar aquele que queimou o meio do outro? O problema está ali. É que a PGR não pode, de alguma forma, penalizar este e deixar impune aquele. Se essa desordem que nós temos hoje, as instituições perderam legitimidade de poder atuar perante crimes, é precisamente porque pretende perpetuar a proteger figuras que não podem ser tocadas. E quando é assim, perde também
a atuação para o outro. Não estamos a dizer aqui que aquele que queima o meio do outro, ele tem razão. Ou aquele que mata tem razão. O problema está aqui é que as nossas instituições que cuidam da legalidade, elas deixam impunes outras figuras e agora começaram a procurar por aquela. Como é que vai julgar? Qual é que capacidade tem a PGR hoje de poder ir pegar alguém que queimou o bem do outro, ir julgar, metê-lo na cadeia e depois deixar o Filipe Jacinto Nunes, que mandou matar cerca de 500 pessoas e está aí impune? Então a PGR não tem legitimidade para julgar ninguém. Razão pela qual que os advogados aparecem aqui dizer que não há, a PGR, as instituições perderam a sua legitimidade. Precisamente por causa da parcialidade que elas têm e não pode, de alguma forma, também atuar para a população. Não pode acontecer isso. É exatamente isso que estamos a falar. Não estamos a dizer que aquele que mata tem ou não tem razão, aquele que queima bem do outro tem ou não tem razão. Não estamos a dizer isso. É que as instituições devem funcionar como tal. Se elas querem ter legitimidade, atuem de igual forma para todos. Não procurem encobertar outras figuras. Em relação a essa questão do custo de vida, esse é o problema da ausência de transparência na produção e distribuição de recursos que o país tem. A população ela pode achar que o país ele é rico, tem isto, mas aquilo, produz isto, mas aquilo, mas no entanto esses recursos não chegam a nós. Por quê? Porque o governo não é transparente para dizer, mostrar A mais B os relatórios que o país está a produzir e os ganhos que o país está a meter para poder convencer a sociedade moçambicana da pobreza ou riqueza. Enquanto perpetuar com o segredo do Estado, dos contratos celebrados nas areias pesadas, no gás de Panda e Temane, no carvão em Moatize, na questão do código de gás, esses contratos não estarem postados na página do governo e aparecer claramente quem são os acionistas, quais são os ganhos que os acionistas têm, os ganhos que o país tem. Obviamente que a população vai sempre estar a questionar. Então aqui, a ausência de transparência nesse processo de produção e distribuição de recursos no país propicia que existam essas convulsões que a população tem. Mesmo em casa, se o marido ou a esposa, eles recebem e ninguém conhece o salário do outro, obviamente que vai haver sempre reivindicações. É que tem que haver transparência aqui. O marido recebeu tanto, a esposa recebeu tanto. O nosso valor, a nossa renda é esta. Vamos fazer o plano de utilização desse recurso. Isso não temos aqui no país. Por quê? É aqui onde a população aproveita, nem é aproveitar, é efetivamente exigir seu direito. E sobretudo quando tem nos mídias aparecerem figuras que estão a receber milhões de salário. E para você ir convencer essa pessoa que o país não tem. E sobretudo essa questão de poder usar divisas para importar quentilharias. Não há controle daquilo que deve se importar. É que nós temos que controlar o que nós vamos usar para as nossas divisas. O que efetivamente nós temos que comprar de fora. Porque aquilo que nós compramos de fora são divisas nossas. E por conseguinte, toda a mercadoria, todo o produto que é comprado de fora deveria se controlar efetivamente, sobretudo numa altura em que o país, os políticos mataram todas as nossas indústrias. É momento de poder controlar a saída das divisas. E isso possuía muito bem. Agora, outra coisa também são essas políticas monetárias do Zandamela no Banco de Moçambique, que pura simplesmente está a trabalhar para o Ocidente, impor uma reserva, não é? Dos nossos recursos, uma reserva insuportável. Essa reserva está onde? Está no controle do Banco Suíço.
E nós vamos pedir empréstimo a esses senhores mesmo. Nós estaremos a pedir emprestado o nosso próprio dinheiro, que nos mandam guardar de uma maneira em que não poder. A esse limite, vocês já não podem gastar mais. Mas, no entanto, estamos a ter pessoal em Micanhelas a comer capim. Nós temos uma reserva aqui. Não podemos desenvolver. Não pode ser assim. Exato. Muito obrigado, Dr. Pangaia. Camilo, volto consigo para dar esta análise que estamos a falar da população que tem reclamado o custo de vida. Uma vez que também acompanhamos eventos recentes de saques e hoje se reclama disto. E já estamos mesmo, quero pedir capacidade de síntese para podermos fechar o programa em instantes. Bom, eu ia se calhar olhar para a questão deste descontentamento social, que não pode ser olhado ou deve ser tratado como um problema de ordem pública. Vou voltar ao exemplo do Bobó, porque é reincidente, há sempre fecho ali. Quando eu falo de não olharmos para esta questão de problema de ordem pública, é no sentido de que, começando por aquilo que é a administração local, tinha que sentar com a população para perceber porque é que constantemente faz esse protesto naquela zona, para poder haver uma solução para o desbloqueio daquela zona. Então, de alguma forma, nós temos que perceber que esta falta de respostas concretas é porque há uma falha gritante nas instituições e até nos órgãos locais, porque os órgãos locais deviam ser os primeiros a trazer, fazer o levantamento da problemática, não é? E depois conduzir aquilo que são as instituições para a resolução. Esse é o meu entender. Porque quando a administração local não consegue, de alguma forma, recolher aquilo que são os problemas da população e levar para as instituições de direito, porque os problemas podem ser diversos, podem não ser um. Então, esta instituição local, esta administração local, tinha que fazer esse papel, esse trabalho, não é? Para poder levar para as instituições e trazer soluções para que não hajam, digamos, estes problemas constantes. Porque, como a gente vem debatendo ao longo dos programas, estes problemas da população generalizada pelo Moçambique todo são diferenciados de metro quadrado para metro quadrado, não são os mesmos. Então nós, de alguma forma, para que o governo consiga criar políticas para a resolução destes problemas, por exemplo, o mais gritante que a gente ouve falar é a questão do custo de vida, né? Vimos em Xaxai há bocado aquela manifestação, Xaxai exigir que se baixe o preço. Vimos a questão agora, antes de ontem, se não me engano, há dias, na do Gongo, não é? A população marchou, fechou a estrada para Ponta de Ouro por causa da questão, para baixar a questão do preço do cimento. Mais uma vez privaram a circulação de pessoas, mas estão a protestar. Aí é que está o problema, é que este protesto, e esse eu estava aqui a levantar, não pode de alguma forma ferir ou atrapalhar aquilo que é a vida de outros cidadãos que não tem nada a ver com este problema. Há formas de manifestar. Agora, o governo também tem que olhar que estas manifestações, apesar de são organizadas, mas de uma forma desorganizada, não é? Porque para eles se juntarem é porque se organizaram. Mas o procedimento é desorganizado. Então, o governo devia olhar para esta problemática e encarar esta população, estes protestos por parte da população, não é? Como um problema solúvel. Agora, há soluções para poder resolver estes problemas, esse problema que é gritante, que é a questão dos preços. Tem que se rever aquilo que são as políticas de subsídios, principalmente dos produtos essenciais, que é isto que a população mais queixa, né? Então acredito que isto pode mitigar o impacto deste elevado custo de vida que a população tem enfrentado. A questão também da revisão de políticas fiscais, de alguma forma pode aliviar o peso tributário sobre aquilo que são os bens de primeira necessidade. Também, acima de tudo, já falei no princípio que esta questão do diálogo com a sociedade civil e os sindicatos para encontrar soluções conjuntas
diante disto. E por último, eu acho que deve haver um reforço de fiscalização contra a especulação de preço. Estava a dizer aqui o Mulungo, desta questão de fiscalização. Acredito que não há uma fiscalização, qualquer comerciante, põe o preço, dependendo de onde está situado, põe o preço que quiser. Então, a instituição que devia zelar por esta, digamos, fiscalização dos preços que são praticados para a população, devia ter, de alguma forma, não sei se é uma tabela, não sei se é uma percentagem, não sei o quê, os comerciantes, que eles deviam seguir esta tabela para que não ferisse diretamente a população. Agora, existe um problema também mais grave ainda, que é a questão do monopólio dos produtos no setor alimentar. O governo, este novo governo, tem que atacar estes cartéis, porque estes cartéis, de alguma forma, impedem de qualquer outro ir à busca em outros mercados de produtos mais baratos, porque existe esta questão do monopólio em que você tem que comprar arroz naquele sítio, o frango é ali, o óleo é não sei onde. Mesmo estavas a falar do tomate, por exemplo, para o mercado grossista. Dentro do mercado grossista existem cartéis em que tu, para meteres o teu produto lá, quem dita o preço são eles. Tu que produzes e queres tirar o teu produto, aquilo que é o teu produto da machama, senão vai apodrecer. Exato, muito Tem obrigado. que seguir aquilo que são as políticas dentro do mercado grossista. Então, isto tudo, tem que haver esta questão da fiscalização, tem que haver uma penalização e responsabilização destes abusos que existem nesta questão do mercado no nosso país. Exato, muito obrigado, caros painelistas e caros telespectadores. Agradecemos pela audiência de hoje, com promessas de voltar na próxima sexta-feira, pontualmente 20 horas e 45 minutos. Assim, ficamos por aqui no debate de hoje. O que discutimos aqui é responsabilidade nossa, mas o que você entende é problema seu. Boa noite, ficamos por aqui, até a próxima.